Alô, alô, aqui Luciano Otani. Estou convidando vocês para ouvir uma live, uma entrevista com o rapaz aqui, o Daniel Soares, tá bom? Espero todos vocês, um grande abraço. Também era só para avisar que a Adelaide está aqui também. E se a Morgana aparecer nessa live, eu vou ficar muito feliz. Alô, alô. Oi, como você está? Tudo bom, Daniel? Como é que você está? Tudo. Muito obrigado novamente pelo convite. É uma honra ter você nessa live. Que é isso, rapaz. Eu que agradeço o convite aí para poder bater um papo e poder recordar um pouco da história do Castelo, do tempo que eu tive trabalhando aí no Brasil. Foi muito bacana. Qual foi seu primeiro contato com os bonecos? Como você descobriu essa área, começou a se interessar? Beleza. Eu comecei muito cedo. Eu tinha para ir meus 13 anos, mais ou menos, quando eu comecei a trabalhar na área de bonecos. Por quê? Eu peguei, junto com um amigo meu da escola, e a gente precisava fazer um trabalho de apresentação na escola, e o professor, na altura, disse assim, inventem uma maneira de captar a atenção da audiência, né? Podem fazer peça de teatro, podem fazer música, podem fazer, mas vamos ver a criatividade de vocês. E esse meu amigo, chamado Eric Steinmeier, que ainda deve estar aí no Brasil, mas eu já não tenho contato, a gente criou um boneco que era um professor de história, e a gente deu uma aula de história para a classe através desse boneco. Um tempo mais tarde, a gente acabou levando esse boneco e mais outros bonecos que o Eric e eu fazíamos para um programa de televisão da TV Gazeta chamado Brincando na Paulista. Um programa muito antigo, que era apresentado por dois palhacinhos, que eram o Atim e o Espirro. E a gente ficou trabalhando lá durante... Eles gostaram da gente, a gente era moleque, né? Super criativos, cheios de histórias para contar, e a gente ficou quase um ano e meio, se eu não me engano, trabalhando com eles. Até que a gente levou aí os bonecos, fazendo mais bonecos, inventando mais histórias, fazendo com que tudo acontecesse. Uma pessoa que viu o trabalho da gente lá já na televisão sugeriu que a gente fosse levar os nossos bonecos para a TV Cultura, num programa chamado Bambalalão, há muito tempo atrás. Um programa sensacional, com gente muito bacana. A Memélia, que foi assim uma pessoa que eu tenho uma gratidão enorme, viu o nosso trabalho e convidou a gente, deu um espaço para a gente aparecer no programa, fazer brincadeiras com os bonecos. A partir daí, uma coisa foi fazendo a outra, trabalho na TV Cultura, trabalho com boneco, trabalhando com publicidade, enfim. Aí não parou mais. Muitos anos depois, já em 1990, eu fui convidado a pegar uns bonecos do Jesus e também do Fernandinho, na altura. Foi o Jesus e o Fernandinho que fizeram os bonecos, se eu não me engano, para trazer os bonecos para Portugal e ensinar como é que a gente poderia fazer programa de televisão em Portugal com bonecos. Acabei ficando em Portugal, acabei me apaixonando por Portugal, criei minha família aqui, e desde então tenho trabalhado em projetos ligados à área educativa, com bonecos na televisão portuguesa, desde 1994, que eu estou definitivamente. Eu vim em 90 para Portugal, mas em 91 ou 92 eu voltei, foi a altura que eu fiz o Castelo Rá-Tim-Bum, que foi um projeto incrível. E antes disso, com o Fernando Meirelles, bem antes disso, em 89, se eu não me engano, 88, já não tenho recordação, fiz o Rá-Tim-Bum. E aí eu tinha lá vários personagens. Foi eu que criei a Cobra Silvia, tinha o Ratinho Roy, e também manipulei bastante boneco lá, o Molibdênio, o professor Miguelin. Oh, alô, vocês por aqui? Você aprendeu a fazer os bonecos sozinho ou você teve aula? Como você aprendeu? Não, aprendi sozinho. Aprendi sozinho. Naquela época, não é como hoje, né? Hoje você quer aprender alguma coisa, você vai na internet, pesquisa e tem muita gente divulgando, graças a Deus. Isso é uma coisa muito bacana, a partilha de informação. Naquela época, era muito difícil. O boneco era um grupo muito restrito. A gente acabava fazendo tudo por tentativa e erro. A gente experimentava, errava, fazia de novo. Claro que com o tempo eu fui conhecendo o Gesso, fui conhecendo o Gesso Seda, o
fui conhecendo o Fernandinho e outras pessoas que faziam bonecos, e a gente se trocava muita informação. Isso era uma coisa muito legal, porque um descobria uma técnica e falava com o outro e tal. Que é mais ou menos o que acontece hoje em dia na internet, mas sem a internet, né? E como foi trabalhar ao lado da Rose Campos, a Morgana? Como era a relação de vocês? Olha, posso dizer que foi um privilégio enorme. Aprendi muito com ela. Ela é uma atriz talentosíssima, um coração enorme, super generosa. Eu, um rapaz, imagina, começando a carreira quase, ela dando altas dicas, super... não, só tenho a agradecer, né? Foi uma sorte incrível ter trabalhado ao lado dela. Você sabe quanto tempo demorou para fazer todos os quadros da Morgana e da Adelaide? Nossa, Daniel, já fazem 1994 para cá, já são 30 e tal anos, né? Já passou tempo pra caramba. Mas nós fazíamos aquilo por temporadas, vai, vamos dizer. A gente ia para estúdio, gravava 2, 3 vezes por semana, se eu não me engano, durante 3 meses. Depois parava, depois voltava, que era mais ou menos, do que eu me lembro, acho que era mais ou menos assim. Mas eu acho que, sem brincadeira mesmo, sei lá, acho que levou 1 ano para ir a gente para gravar todos os quadros. Era muita coisa, era mesmo muita coisa. E é verdade que você manipulou o gato pintado também? Tem uma fase? Cara, foi bem legal essa pergunta. Mais uma vez falando do Fernandinho, o Fernando Gomes é também um amigo de muito tempo. A gente fazia uma coisa muito engraçada. Todo mundo imitava todo mundo. O Fernando fazia minhas vozes brincando, eu fazia as vozes do Fernando e de outros manipuladores. O Fernando, então, teve uma altura, uma época, ele tinha uma lambreta, né? E, num acidente bobo, ele partiu aqui a clavícula, quebrou a clavícula, e não podia manipular. E aí a gente se falou, eu falei, ô Fernando, ele falou comigo, eu falei com ele, falei, olha, a gente tá sempre brincando de fazer o boneco um do outro, se você precisar, eu manipulo o boneco para você e você fica fazendo a voz. Aliás, há uma foto aí que anda na internet, que estamos nós dois, estou eu manipulando o gato e tá o Fernando, mas se você reparar bem, o Fernando tá com o braço colado no corpo, porque ele não podia mexer a clavícula. Então foi assim durante umas semanas, até o Fernando se recuperar. Eu manipulei o gato pintado enquanto ele fazia a voz do meu lado. Foi bem bacana, foi bem divertido. Vixe Maria, que foi isso, maquinista? Como que você foi chamado do Castelo? Teve teste ou já te chamaram direto? Como foi essa etapa? Olha, bem legal. Como eu te falei, né, no início da conversa, eu fui trabalhar com o Fernando Meirelles a convite para fazer o Rá-Tim-Bum. No Rá-Tim-Bum, eu manipulava vários bonecos. E havia um quadro do Rá-Tim-Bum que era produtora, o personagem era a produtora do programa de televisão que tinha dentro do Rá-Tim-Bum, que era a Eliana Fonseca, que era atriz. E teve uma vez que, na mesma cena, todos os personagens que eu fazia apareciam ao mesmo tempo. Então eu tinha na mão um personagem, não lembro se era o Rato Roy, na outra o professor Molibdênio, depois tinha um anão que vestia um boneco que era o Bludo, e tinha mais um outro boneco que era o professor Miguelin. Enfim, eram quase todos os bonecos que eu estava. E eu, sem fazer corte, ia fazendo todas as vozes e diálogos de todos eles ao mesmo, quase que sequencialmente. No fim do dia, eu estava exausto, super cansado. E a Eliana veio falar comigo e falou assim, cara, eu nunca vi ninguém fazer isso, parabéns, pô, que legal. A verdade é que anos mais tarde, a Eliana Fonseca foi a diretora do quadro da Morgana e da Adelaide. Eu criei a Adelaide, mas não tinha nenhum propósito de manipulá-la. Eu criei e fui fazer um teste. Realmente fui fazer um teste. Olha, Luciano, vem aí fazer um teste. Foi quando depois eu descobri que foi a Eliana que falou, não, o Luciano tem que manipular a Adelaide. E todo mundo falou, mas o Luciano é um homem, ele não vai conseguir fazer. Ele falou, não, o Luciano é um ator, eu sou uma diretora, eu vou dirigi-lo para ele ser a Adelaide. Foi assim que eu comecei a manipular a Adelaide, graças à grande Eliana.
E da onde veio a inspiração para fazer a voz da Adelaide quanto o boneco e a voz? Como foi essa Então, etapa? isso mais uma vez, é aquilo, né? A gente, quando é autodidata, né? Que é isso, que é quem aprende a fazer sozinho, é muito por tentativa e erro. Então, fui trabalhando, fui fazendo vozes, fui tentando descobrir a voz que melhor se integrava com ela. Tons mais eu queria que ela tivesse um tom mais agudo, mas também que não fosse chato, né? E ao mesmo tempo a Eliana vinha me dando toques do tipo, ela é uma criança, não se esqueça, a Adelaide é uma criança, ela é uma a personalidade dela é de criança, então ela tem que ser meio querida, meio inocente, porque ela vai puxar as coisas para ensinar, para aprender junto com a Morgana. E foi assim que foi criando, meio taquara rachada, né? Mas aí depois tem sempre aquela coisa meio carinhosa que ela fala, que é isso que ajudou a criar a personalidade dela. Aí tem uma pergunta aqui, ó. Luciano, tem alguma diferença da manipulação do gato pintado para a Adelaide? Que o povo mandou aqui no chat. Beleza. Do que eu me lembro, sim, todo boneco é diferente, né? Todo boneco tem uma maneira de você encaixar a mão para você tirar expressões, para você conseguir fazer com que ele transmita alguma expressividade. Né? Não O gato importa se também piscava, né? O gato, se eu não me engano, piscava. Mecanismo. O Jesus fez o gato. O Jesus sempre trabalhou muito bem com essa coisa dos mecanismos e tal. E a gente acho que com uma mão, se eu me lembro bem, com uma mão a gente tinha as articulações, os mecanismos, e depois ele tinha a boca. Os bonecos do Jesus são incríveis porque são extremamente expressivos, né? Mesmo sem ninguém manipulando o boneco, aquilo tem uma vida incrível. A Adelaide, se você não estiver manipulando a Adelaide, ela é um objeto inanimado mesmo. Né? Ela fica meio esquisita. Então, ela tinha essa coisa do pescoço ser solto para ela poder virar para um lado para o outro sem virar o corpo. Ela tinha um mecanismo de asas que eu desenvolvi para que ela pudesse bater, e eu utilizava isso como expressão. Mas a ideia sempre da Adelaide foi ser um personagem muito pequenininho, que pudesse caber num puleiro, atrás de um sofá, num buraco na parede, que era assim que a gente às vezes trabalhava. O gato era um personagem muito maior, e ele tinha sempre uma pose já, né? Ele tinha uma pose fixa. Então a grande diferença era essa, assim, é como se você comparasse assim, sei lá, uma meia e uma pequena escultura. O gato era uma escultura autêntica. Eu não precisava me mexer muito, até porque um gato também não fica se mexendo tanto. A Adelaide, ela estava sempre curiosa, sempre atenta, ela estava sempre se mexendo. Essa era a grande diferença entre manipular um e manipular o outro. O gato era mais calmo, mais tranquilo, pelo menos nos dias que eu manipulei, foi apenas 1 ou 2 semanas, se eu não me lembro, tá bom? E você sabe onde está esse boneco da Adelaide? Será que ainda existe ou... Então, pelo que a última vez que eu falei, já faz alguns anos, com o Jesus, ele refez a Adelaide, se eu não me engano, porque a gente trabalha com espuma, e espuma ao longo do tempo ela se deteriora. Você deve saber, você também faz boneco, estou vendo aí atrás um monte de boneco bacana. E passado muito tempo, eu acho que a Adelaide ela se deteriorou nos armazéns da televisão, ela acabou ficando lá. A espuma chupa a umidade, e aquilo é muito complicado. E eu me lembro que numa conversa com o Jesus, ele me disse que ele refez a Adelaide. Por isso o boneco se perdeu no tempo, mas refez para que ela pudesse estar no Museu de Imagem do Som de São Paulo, pelo que eu percebi, que eu ainda não visitei, mas um dia eu vou visitar. Você pensa em fazer alguma outra Adelaide para você mesmo, para fazer alguns vídeos ou... Não. Os personagens ficam no tempo que eles merecem, e a gente tem que respeitar isso. O gato ficou lá, a Adelaide ficou lá no tempo dela, o Rato Roy ficou aí na TV Cultura no tempo dele. Graças à tecnologia, a gente tem aí essa possibilidade de rever na internet todo o trabalho que a gente fez. Eu acho que sim, a gente tem que respeitar, cada personagem fica no seu tempo, lá guardadinho com muito carinho. Sim. Você tem alguma curiosidade sobre o castelo, dos bastidores, que você lembra agora?
Sei que faz tempo, mas tem Faz, alguma faz, faz coisa? muito tempo, né? Você falou essa do Fernandinho, de eu ter manipulado o gato. Ah, na verdade, todos os dias eram dias curiosos, porque a possibilidade de trabalhar com Cassius Capim, a possibilidade de trabalhar com todos esses atores, foi sempre um privilégio para mim, né? Eu sempre vi aquilo muito bem e sempre era muito bem tratado, tanto pela equipe técnica da televisão, quanto pela equipe artística e todos os talentos que trabalharam lá. Todos os dias eram dias incríveis. Eu não tenho assim de memória, já não tenho nenhuma história assim engraçada nem nada que pareça. Aquilo era engraçado e era divertido todo dia. Era aquilo aquilo que as pessoas viam na televisão era uma verdade. A gente se divertia fazendo aquilo. Aquilo é muito legal. E foi bem rápido, né, as gravações do Castelo. Se eu não me engano, acho que foi 1 ano, né, para gravar todos os episódios. Aproximadamente, eu acho que foi isso, né? A Adelaide não estava em todos os episódios. A Adelaide estava no quadro da Morgana. De vez em quando, já numa segunda fase, todos os bonecos se encontravam, né? A cobra, Silvia, manipulada pelo Álvaro, também um excelente colega, um excelente ator. O Bom e o Mal também estava. Também a gente de vez em quando fez um ou outro quadro, mas era isso. Acho que foi 1 ano, a gente gravou praticamente tudo. Foi um projeto incrível do Cal Hambúrguer, foi maravilhoso. Você está trabalhando em algum projeto novo? Tem alguma coisa assim, pode falar pra gente? Então, hoje em dia eu continuo criando personagens, né? Mudei a minha matéria-prima. Às vezes eu ainda tenho personagens ligados aqui à área infantil feitos como Adelaide, de espuma, de tecido, enfim, bonecos manipulados, como a gente chama aqui. E crio muitos personagens de animação 3D, 2D, para o mercado da publicidade, também aqui em Portugal. Estou sempre fazendo projetos de televisão, a gente ligado com bonecos, menos, né, do que eu fazia há uns anos atrás, mas sempre com muito entusiasmo. Projetos, não sei, talvez venha alguma coisa, novidade, mas eu partilho com você, você vai ser o primeiro a saber. Obrigado. Se tivesse um remake do Castelo, você participaria? Se recebesse um convite? Lift, Cloft, Steel, a porta se abriu. Cara, não faço ideia. Acho que sim, né? Para rever essa gente toda que a gente trabalhou junto. Talvez, não sei. Muitos anos se passaram, mas acho que sim, talvez. Sim, né? Você tem alguma mensagem para dar para esse pessoal que quer começar a manipular boneco, começar a fazer? Porque agora está tendo bastante, assim, que está se interessando nessa área da manipulação. Olha, legal. Eu na verdade, nunca desistam. Eu acho que é isso. Foi exatamente isso que aconteceu comigo e com todos os meus colegas, né? A gente não desistia, né? Com todas as dificuldades, a gente não desistia. E acho que é isso que é importante fazer. Nunca desistir, sempre tentar melhorar, sempre tentar evoluir o máximo possível, partilhar a informação. Não é porque você sabe uma maneira de fazer que você vai guardar isso para você. Divida, porque provavelmente alguém vai dividir alguma coisa com você e você vai aprender mais ainda. Eu acho que é isso, é nunca desistir, ser sempre criativo. E hoje em dia, com tanta ferramenta, antigamente era tão difícil, era preciso. Quem é que tinha uma câmera de vídeo para poder filmar? Porque eu tenho uma ideia. Hoje em dia a gente tem isso aqui, olha, né? Uma ferramenta maravilhosa, conectando pessoas, podendo transmitir ideias. Eu acho que tem que aproveitar isso. Fazer canais de YouTube, de Instagram, Facebook, bora lá, experimentar. Eu acho que é preciso muito experimentar. E isso é fundamental. Tá bom, meu querido? E um pouquinho, a gente pode rever a Adelaide um pouquinho para a voz. A voz? Olá, pessoal, queria dar um grande beijo a todos vocês que estiveram aqui. Foi um prazer enorme e espero que todos sejam muito felizes. Um grande beijo a todos. É isso aí, Daniel. Obrigado. Obrigado pra você e todo mundo que olha. Olha a Adelaide aí, rapaziada. Tchau, tchau. Valeu. Falou, tchau. Obrigado.